8h40 no ar, o Conversa de Redação dessa segunda-feira, 20 de junho de 2022. Hoje comigo aqui para debater os principais assuntos do dia, Eduardo Costa, Lucas Ragazzi, Rita Mundim e Malco Camargos. Pessoal, a gente começa com um assunto que vem tomando conta das páginas dos jornais, dos noticiários de rádio, TV, enfim, internet, há algum tempo. A questão que envolve os combustíveis. E o presidente da Câmara dos Deputados reúne líderes hoje para discutir a política de preços dos combustíveis. Arthur Lira diz que se a Petrobras enfrentar o Brasil vai enfrentar a Petrobras. Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu que não sou tão fã do Lira, estou gostando muito da postura dele nessa questão dos combustíveis. E eu acho que é por aí. Alguém tem que fazer alguma coisa, ele está fazendo dentro dos limites do poder dele, tem que reunir líderes, reunir todo mundo, discutir e enfrentar a Petrobras. Concordo com ele. Rita Mundim, políticos versus Petrobras. Como é que você está vendo essa história? Bom dia para você. Olha, é uma história triste, né? Porque esse enfrentamento, ele é um enfrentamento político. A Petrobras, ela foi blindada no governo Temer, lá quando o presidente era o Pedro Parente, e nessa blindagem criou-se essa política de preços, em que o preço praticado no mercado interno seria ajustado de acordo com o preço praticado no mercado internacional. Nós estamos falando de uma commodity, que é o petróleo. Agora, por trás desse enfrentamento está o ano político. A gasolina no Brasil está cara, tá, o diesel está caro, tá, mas isso não é um problema do Brasil. Isso é um problema do comportamento do mercado de uma commodity chamada petróleo. Então, eu estive no Uruguai nesse feriado, a gasolina lá está 80,8 pesos uruguaios, isso daria 10,20, né? Então, os uruguaios não têm etanol, então eles não têm para onde correr. Então, a gasolina mais barata está 10,20. O que a gente tem que ver é que quais seriam as possibilidades. Existem possibilidades da Petrobras contribuir para uma segurada nos preços através de um fundo de estabilização, através de um subsídio direto aos caminhoneiros. Eu defendo isso, que chega na ponta final, lá no caminhoneiro, mas fazer política populista em ano de eleição é temerário, porque na frente o mercado pode cobrar isso sob a forma de desabastecimento de óleo diesel, que seria o pior dos cenários. Aí nós não estaríamos falando que está caro transportar, nós estaríamos falando que não tem como transportar. Então, é necessário resolver o problema, sim, mas sem atitudes populistas. Eu vejo atrás desse enfrentamento, atrás dessa guerra, né? Me lembra lá atrás, ou a saúva, o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil. Que coisa mais antiga. Os problemas estão na mesa, eles existem, são reais, é uma alta generalizada no mundo inteiro de preços de energia e alimento. Hoje a inflação na Alemanha ao produtor veio em 33,6%. E a energia subiu em um ano para os alemães 87%. Então isso é uma realidade global que tem que ser enfrentada tecnicamente sem populismo, para não corrermos o risco de sucateamento da própria Petrobras, que seria muito pior. Ô Malco Camargos, eu fui dar uma lida nesse assunto todo e é um assunto que cada hora aparece mais um ingrediente. Nessa briga entre políticos e Petrobras, tem duas frentes assim de briga, de discussão. Uma em torno da Petrobras. Falaram em CPI, taxação maior dos lucros, revisão da política de preços e também o CAD, entrando nessa história. E a outra frente é a questão dos preços. Aí tem teto do ICMS, conta de compensação, fundo de estabilização, que é essa proposta do Senado. Como é que você está vendo essa briga toda, que parece ser uma briga sem fim, hein, Malco? Bom dia para você. Essa briga é tudo que nós não precisamos, como tem sido o Brasil nos últimos tempos. Em vez de propor alguma solução, começa-se uma nova briga. De novo, o inimigo é interno, não há um inimigo externo do governo, no caso da Petrobras. O presidente da Petrobras foi indicado pelo governo. Dos 11 conselheiros, 6 são indicados pelo governo. Ou seja, a briga é para não propor uma solução, como tem sido este governo nos últimos tempos. É necessário se resolver com questões políticas.
Temer, querendo ou não, quando fez a paridade dos preços, tomou uma decisão política. Bastava agora que o presidente e seu ministro da Economia, se tivesse vontade, tomasse de fato uma decisão política. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. A opção é pelo conflito. E o conflito, nós sabemos, não vai resolver. Eu fico com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele deixa às claras que como se pode falar em conflito e em inimigo se todos aqueles que estão conduzindo essa política são oriundos do ninho deste governo. Ô Lucas Ragazzi, pra gente arrematar essa história toda, a gente tá vendo aí já tem alguns dias muita gritaria, mas nada mesmo de efetivo que resolva, né? Lá na bomba, na hora que o consumidor vai abastecer. A situação, e parece que é uma briga de mocinho e vilão mesmo, assim. De um lado, os políticos, que são os bonzinhos agora, e a grande vilã, que seria a Petrobras. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos aqui do Conversa, aos nossos ouvintes. E, Júnior, ainda mais em ano eleitoral, todo mundo quer apresentar uma solução, né? Já tem gente pedindo a cabeça do Paulo Guedes, do ministro da Economia, a renúncia do presidente da Petrobras, que pelo visto pode acontecer hoje. Gente, ele foi nomeado em abril, 14 de abril. Então, assim, se você está pensando numa política econômica, numa linha correta, pensando ali na questão da gestão da Petrobras, na gestão econômica, por mais que o preço da gasolina, do combustível em geral, seja afetado pelo contexto internacional, pelo nosso contexto nacional, você tem que bancar isso. Você acredita ou não na pessoa que você está colocando? Você acredita ou não nessa linha econômica que o governo defende há muito tempo? E não dá para as duas coisas. Você tem que defender ali o que você acredita, a sua linha econômica, o que você está defendendo enquanto programa pro Brasil. Ficar aguentando toda hora pressão política, populismo, não tem jeito. Isso é uma bola de neve. Ficar ameaçando CPI contra a própria estatal do governo, perguntando, questionando, ameaçando fazer denúncia contra o presidente da Petrobras. Isso aí vai ganhar ao quê? Qual o ponto que a parte do Centrão, né? Esse grupo político muito forte no Congresso, capitaneado hoje pelo Arthur Lira, está querendo chegar ao quê? Fazendo essas ameaças, assim, com esses questionamentos ao presidente da Petrobras. Gente, é uma questão econômica. A Rita estava explicando aqui. Mexer com política, com isso, colocar populismo no meio, ainda mais porque ano eleitoral, está muito caro, tem que fazer alguma coisa, tem que mexer tudo, só vai encarecer tudo mais. Só vai botar o Brasil e a própria Petrobras numa crise ainda maior. Tá difícil.